O casal sentava sempre no mesmo banco, terceira fileira à direita, todo domingo às 9. Em 1994, saíram para a missa e nunca mais voltaram. O carro ficou parado diante da igreja, trancado, com as Bíblias sobre o banco traseiro. Por 14 anos, nada mudou, até que, em 2008, durante uma restauração do templo, um dos restauradores notou algo novo na madeira envernizada. As iniciais dos dois, gravadas a canivete, sobrepostas ao verniz antigo, indicando que o risco era recente. A análise confirmou. A incisão tinha menos de um mês. Isso desmontou a versão de crime antigo e reacendeu uma hipótese que ninguém queria admitir. Se alguém marcou aquele banco depois de todos esses anos, quem ainda anda ocupando o lugar deles? O domingo amanheceu limpo, com o sol refletindo nos telhados de barro e o sino da igreja de São Francisco de Assis chamando os fiéis desde cedo. Em São João del Rei, missa das 9 era mais que costume. Era um pacto silencioso entre gerações. E ninguém o cumpria com mais devoção que Dona Celina e seu Arlindo Batista. Ela, sempre de vestido lilás e colar de pérolas falsas. Ele, de terno bege e chapéu panamá. Caminhavam devagar pela rua direita, de mãos dadas, como se o tempo passasse diferente para eles. No bolso de Arlindo, o terço de contas brancas. Na bolsa de Celina, a Bíblia marcada com fitas coloridas. O casal era o retrato da rotina, pontuais, gentis, previsíveis. Naquele 10 de abril de 1994, entraram no templo às 8h52, segundo o relógio do sacristão. Cumprimentaram o padre, sorriram para o coral e se sentaram no mesmo lugar de sempre. Terceira fileira à direita, de frente para o altar dourado. Mas quando o coral começou o Glória, o banco estava vazio. A princípio, ninguém notou. Só depois do amém final é que uma das senhoras da paróquia, Dona Hilda, estranhou. Ué, cadê o casal Batista? Cochichou, olhando para o banco reluzente de verniz antigo. Lá fora, o Fusca azul claro deles estava parado sob a sombra do sino, trancado. As duas Bíblias abertas no banco de trás, como se tivessem sido deixadas às pressas. Nenhum sinal de briga, arrombamento, nada. O caso virou assunto antes do meio-dia. Em cidade pequena, mistério corre mais rápido que fofoca. O padre Francisco, homem calmo e paciente, pediu prudência. Devem ter se atrasado ou ido visitar alguém. Mas quando a noite caiu e o carro continuava lá, os boatos começaram. A polícia foi chamada. O sargento Ribeiro, acostumado a lidar com briga de bar e vaca extraviada, nunca tinha investigado um desaparecimento. Registrou o boletim com letra trêmula. Casal idoso ausente desde a manhã, veículo localizado intacto, sem sinais de violência. Durante 3 dias, voluntários vasculharam o caminho entre a casa e a igreja. Trilhas, rios, pontes, cada pedra das ladeiras coloniais. Nenhuma pista. No 4º dia, um detalhe estranho. O portão da casa dos Batista estava trancado por dentro. O padeiro jurou ter ouvido o rádio ligado às 6 da manhã. Dentro, tudo arrumado. Mesa posta, roupas dobradas, a chaleira ainda com resquício de água fervida. Sobre o criado mudo, uma fotografia em preto e branco. Celina e Arlindo no altar, mãos dadas, as mesmas expressões serenas. O padre Francisco insistiu que não havia razão para pânico. A cidade, porém, não dormia. Crianças falavam de vultos na praça, cachorros latiam para o nada. No 7º dia, o sargento arquivou o caso. Desaparecimento voluntário presumido. Voluntário, uma ova, resmungava Dona Hilda. Eles eram rotina em pessoa, gente que até o relógio obedecia. E o tempo, de fato, obedeceu. O mistério virou lenda, o banco virou tabu. Ninguém mais se sentou ali. 14 anos se passaram. Em 2008, o templo entrou em restauração. As paredes, cobertas de fuligem e história, ganharam um novo brilho. Entre os restauradores, um rapaz de São Tiago chamado Marcos Taveira, 27 anos, curioso e detalhista. Naquela tarde abafada de agosto, ele lixava as tábuas da terceira fileira quando algo o fez parar. Um risco diferente, fresco, cortando o verniz escurecido da madeira. Aproximou a lanterna e prendeu a respiração. Eram 2 letras gravadas a canivete. C+A.
O corte era limpo, recente. E nas bordas da madeira, uma leve mancha escura, como se o canivete tivesse sido aquecido antes do corte. Marcos passou o dedo por cima, ainda morno. Chamou o engenheiro da obra. Chamaram o padre. O laudo técnico, emitido 2 dias depois, foi categórico. As incisões tinham menos de 1 mês. E a madeira apresentava resíduos de fuligem recente, incompatíveis com o envelhecimento natural do verniz. A notícia correu em silêncio. Padre Ângelo, o novo pároco, pediu discrição. Mandou fechar o templo por uns dias para evitar curiosos. Mas curiosidade é coisa que nasce no próprio ar de São João. Entre os que ouviram falar do caso estava Jonas Amaral, ex-repórter da rádio local. Vivia de frilas e lembranças do tempo em que o microfone era sua voz. Ele crescera ouvindo as histórias do desaparecimento dos Batista, até escrevera uma crônica sobre eles, O Banco do Silêncio, publicada em 1998. Quando soube do entalhe recente, sentiu o velho instinto se acender. Pegou o gravador digital e foi até a igreja. O padre o recebeu com desconfiança. O senhor entende que não é prudente reabrir feridas antigas. Padre, ferida antiga às vezes só fecha quando a gente descobre o que causou o corte. Com relutância, Ângelo mostrou o banco. A luz do vitral caía sobre as letras gravadas, revelando uma sutileza que o laudo não mencionara. Sob o A, havia traços circulares, como se o metal tivesse girado no corte. Algo feito com precisão, não por impulso. Jonas fotografou, registrou as medidas e, ao sair, notou o zelador da igreja observando-o de longe. Um homem miúdo, de fala lenta. Aproximou-se. O senhor trabalha aqui há muito? Há 5 anos. Mas ouço o piso gemer à noite. Como assim? Às vezes, domingo para segunda. Parece que tem gente andando. Jonas sorriu achando exagero. Mas o zelador prosseguiu. Uma vez entrei para ver. As velas estavam acesas. E a porta, trancada por dentro. De volta à pensão, Jonas revisitou os arquivos do caso. No meio do inquérito antigo, achou um nome esquecido. Sebastião Furtado, jardineiro do cemitério. Na época, jurara ter visto o casal Batista caminhando entre os túmulos na manhã seguinte ao desaparecimento. A polícia rira dele. Agora, Jonas quis ouvir o homem de novo. Pegou um táxi até o bairro das Fábricas. A casa de Sebastião estava fechada, as janelas cobertas com jornal. Um vizinho apoiado na cerca falou sem rodeios. Sumiu faz 2 meses, sem levar roupa, sem levar nada. Igualzinho ao casal. O repórter anotou, mas sentiu o frio subir pelas costas. Numa noite de sexta-feira, Jonas voltou à igreja. Pediu permissão ao padre para deixar uma câmera escondida. Ângelo hesitou, mas acabou cedendo. Se for para provar que é só superstição, que seja. Instalaram a câmera na sacristia, apontada discretamente para a 3ª fileira. Um microfone direcional, escondido sob o altar. Durante 3 madrugadas, nada. Só o ranger do vento e o eco dos sinos. Mas no domingo seguinte, exatamente às 9 em ponto, a imagem captou o impossível. O banco se moveu sozinho. Pouco, mas suficiente para deixar o verniz chiar. Logo em seguida, o microfone registrou o som de páginas sendo viradas. Depois, 2 vozes idosas, roucas, sussurrando em uníssono. O Senhor é meu pastor. Jonas deixou o gravador cair. O vídeo terminou ali, mas a imagem ficou gravada nele. Não no cartão de memória, mas na mente. A sensação de que o tempo dera meia volta, que a rotina dos Batista não terminara, apenas continuava num plano onde o relógio não alcança. 3 dias depois, o padre Ângelo mandou encerar o piso. Mandou também vernizar o banco novamente, para fechar as cicatrizes. Mas quando o restaurador voltou na manhã seguinte, viu algo novo. As iniciais ainda estavam lá, agora mais fundas, com brilho fresco, como se recém-gravadas. E o cheiro de madeira queimada tomava o ar. Jonas olhou para o padre e não disse nada. Apenas ligou o gravador, deixou-o sobre o banco e apertou o REC. O som que veio de volta não foi humano. Era algo entre o roçar de dedos e o bater de asas. Ele desligou o aparelho e nunca mais se sentou em nenhuma igreja. E você? Se encontrasse um sinal recente de alguém desaparecido há décadas, acreditaria em milagre ou em aviso?
O arquivo do desaparecimento dos Batista dormia empoeirado na delegacia de São João del Rei desde 1994. Jonas Amaral o abriu como quem mexe em cinzas ainda quentes. A pasta, amarelada, trazia o carimbo encerrado. Dentro, apenas cópias de boletins e depoimentos desconexos. Mas no fundo, entre recortes de jornal e fotografias, um envelope pequeno, sem timbre. Dentro dele, uma folha datilografada, quase ilegível, com uma anotação em tinta azul. Relatar ruídos noturnos no templo. Meses após desaparecimento. Padre Francisco, confidencial. Jonas respirou fundo. O antigo padre, morto em 2001, já não podia confirmar nada. Mas a frase bastava. O mistério começara bem antes da restauração. Nos dias seguintes, Jonas mergulhou na rotina da cidade. Conversou com antigos paroquianos, restauradores, coroinhas de época. A cada depoimento, o mesmo padrão. Ninguém sabia de nada, mas todos tinham ouvido algo. Uma mulher do coro jurou ter sentido cheiro de verniz queimado durante uma missa em 2002. O sacristão antigo, seu viriato, contou que certa vez o órgão tocou sozinho. Foi um domingo de chuva, só as notas do salmo do pastor. Eu mesmo vi as teclas se mexendo. Jonas registrava tudo. O caderno de anotações virou um amontoado de contradições. Ruídos, vozes, calor, frio, vultos, todos concentrados no mesmo ponto do templo, a terceira fileira. Uma semana depois, o repórter decidiu retornar à igreja com a câmera. Padre Ângelo relutou. Isso já passou dos limites, Jonas. A fé não precisa de provas. Mas o medo precisa de explicação, padre, respondeu. Instalou uma nova câmera, desta vez de alta resolução, ligada a um monitor portátil. Naquela madrugada, a imagem tremeu às 9h05. Não era vento. Um leve vapor subiu do banco, como se o verniz evaporasse por dentro. Jonas ajustou o foco. Algo estava se formando sobre a madeira. Marcas circulares, parecendo ferrugem. De repente, um som seco. Clique metálico. Ele se ajoelhou. Sob o banco, meio enterrado no piso, algo reluzia. Uma pequena argola de ferro, oxidada. Puxou-a com cuidado. O objeto veio preso a uma corrente curta, suja de poeira antiga. No fim da corrente, uma chave. O cabo tinha um símbolo gravado, a cruz franciscana e um número 1885. Jonas levou a chave ao padre. Ângelo ficou pálido. Essa cruz era das portas originais da igreja, as mesmas que foram trocadas há 40 anos. Nenhuma fechadura atual usa isso. E onde estão as portas antigas? Foram vendidas como madeira velha. Ou, não sei. O jornalista não dormiu naquela noite. Repassava o vídeo, quadro a quadro. Às 9h07, enquanto a chave ainda repousava sob o banco, um vulto claro atravessava o corredor central. Duas silhuetas, uma mais baixa, de ombros curvados, outra, magra, de chapéu. Celina e Arlindo. Mas o arquivo de vídeo corrompeu logo em seguida. Jonas decidiu procurar ajuda técnica em Belo Horizonte. Entregou o cartão SD a um amigo especialista em restauração de imagens. Cara, o arquivo tá estranho, disse o técnico, franzindo a testa diante da tela. Não é só interferência. Tem dados duplicados, sobrepostos, como se a gravação tivesse sido reescrita várias vezes na mesma hora. Tipo alguém filmando o mesmo instante repetido? Ou algo que se repete sozinho? Jonas voltou para São João com a sensação de que a cidade observava. O sino parecia mais grave, as ruas mais úmidas. No dia seguinte, ao tentar revisar as fotos do banco, percebeu que todas estavam diferentes. Em vez do entalhe C+A, as letras pareciam se mover nas imagens, como se tivessem sido feitas em cera mole. Em uma delas, no canto inferior direito, surgia algo novo. A data 13/04/94. Exatamente o dia do desaparecimento. Jonas correu até a igreja. O padre o esperava à porta. Alguém mexeu lá dentro. Como assim? A porta lateral estava destrancada hoje cedo. E veja, apontou para o altar. As velas estavam acesas. Entraram juntos. A luz filtrada pelos vitrais criava manchas coloridas sobre o chão. O ar era frio, mas denso, cheirando a verniz fresco.
O banco da terceira fileira estava levemente deslocado, e sob ele, 2 marcas circulares, como ferrugem recente. Jonas tirou uma luva e tocou a madeira. Estava morna. Isso aqui é calor de metal, padre. Como se alguém tivesse gravado de novo. Não há ninguém aqui desde ontem, meu filho. O repórter se ajoelhou, aproximando o ouvido da tábua. Um ruído baixo, quase imperceptível, vinha do interior, o som ritmado de respiração. Nos dias seguintes, o caso explodiu discretamente entre os restauradores. Ninguém queria admitir medo, mas ninguém mais se aproximava daquele banco. O engenheiro da obra pediu afastamento. Disse que sonhava com um casal ajoelhado diante do altar, as mãos queimadas segurando uma chave. Jonas registrou tudo. O laudo técnico do Instituto de Perícia confirmou as suspeitas. A madeira apresentava resíduos de carbono recente e as bordas do entalhe tinham sido expostas a temperatura alta, provavelmente metal incandescente. O relatório terminava com uma observação curiosa. O padrão térmico indica que o calor foi aplicado de dentro para fora, de dentro da madeira. A notícia vazou, e com ela, as lendas. Alguns diziam que o casal Batista fora visto atravessando a rua Santo Antônio numa madrugada chuvosa, mãos dadas, molhados, mas sorrindo. Outros, que uma das Bíblias do banco de trás do Fusca havia reaparecido sobre o altar, aberta no Salmo 23. Jonas começou a ser evitado na cidade. O padre Ângelo o aconselhou a parar. Tem coisas que não se investigam com câmera, só com o joelho no chão. Mas ele não conseguia. Aquela voz no gravador, "O Senhor é meu pastor", ecoava toda a noite no fone de ouvido. Uma tarde, decidido a confrontar o mistério, Jonas levou a chave para o cemitério municipal. Pediu permissão ao administrador para examinar os portões antigos da capela, fechados há décadas. No ferro corroído, o símbolo era o mesmo da chave. Tentou encaixar. A trava cedeu com um estalo seco. Dentro, cheiro de ferrugem e cera queimada. As paredes cobertas por musgo. No fundo, um pequeno altar de pedra e sobre ele, uma porta de madeira antiga, de mesma cor do banco da terceira fileira. Jonas se aproximou. As iniciais estavam lá, gravadas a canivete, C+A. Só que agora, sob elas, lia-se: "A casa do Senhor é refúgio dos que não voltam." O jornalista recuou, o ar rarefeito. A temperatura caiu bruscamente. O som do sino das 9 ecoou à distância. E por um instante, teve certeza de ver 2 vultos passando atrás do altar. O mesmo movimento lento, sincronizado, de quem chega para a missa. Saiu cambaleando da capela. Ao tentar fotografar a porta, o visor da câmera se apagou. No lugar da imagem, o reflexo invertido. Ele mesmo, envelhecido, cabelo grisalho, rosto cansado. Um reflexo que não era dele. De volta à pensão, escreveu em seu diário: "Talvez o tempo não tenha passado para eles. Talvez o banco seja a ponte entre o dia que se repete e o nosso. O verniz guarda o calor daquilo que não esfria." Naquela noite, sonhou com a igreja. O interior mergulhado num dourado pálido. Celina e Arlindo sentados na terceira fileira, olhando para ele. O chão debaixo do banco rachava, revelando algo metálico, uma fechadura. Ao acordar, o quarto estava impregnado pelo mesmo cheiro do templo. E sobre a mesa, a chave. A mesma, mas agora limpa, polida, reluzente. Jonas percebeu algo gravado no metal que antes não estava lá. Dom 9 horas. No domingo seguinte, ele voltou à igreja, mesmo contra o aviso do padre. Levava consigo a câmera, o gravador e a chave. O templo estava vazio, mas o ar vibrava, como se as paredes respirassem. Colocou a chave sobre o banco. Às 9 em ponto, o relógio da torre tocou. O banco moveu-se sozinho, lentamente recuando, abrindo um espaço no piso. Do chão subiu um sopro morno, cheirando a verniz e ferro. Jonas ajoelhou, iluminou com a lanterna. Sob as tábuas, um fecho de ferro antigo, perfeitamente encaixado no formato da chave. Girou-a com hesitação. O trinco estalou. O piso rangeu e abriu uma fenda. De dentro, exalou um vapor fino e úmido, como o hálito de algo vivo. A voz do gravador ligou sozinha.
e entre ruídos de estática, ouviu-se nitidamente: "Por que voltaram, Jonas?" A gravação terminou com um som agudo, semelhante ao do sino da torre, mas vindo debaixo da terra. O padre chegou minutos depois e encontrou o repórter de joelhos, pálido, olhando o vazio sob o banco. O buraco se fechara, a chave desaparecida. Ângelo não perguntou nada. Apenas fez o sinal da cruz e ordenou: "Feche o templo. Até segunda ordem, ninguém entra." Mas à noite, o sino das 9 tocou de novo, sozinho. E nas ruas silenciosas da cidade, quem passava jura ter ouvido um coro distante entoando o salmo: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." O templo permaneceu fechado por 48 horas. A polícia fez uma perícia superficial. O chão intacto, sem marcas de escavação, sem sinal do fecho que Jonas jurava ter aberto. O buraco simplesmente não existia mais. Mas algo havia mudado. A madeira da terceira fileira parecia nova, o verniz ainda úmido, e gravadas sobre ele as iniciais C+A, acompanhadas de uma data: 13 de abril de 1994. Padre Ângelo assinou o relatório e mandou lacrar as portas. Jonas observava de longe, sentado na praça, o caderno no colo e o olhar perdido. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, o templo seria reaberto. E sabia também que o que estava lá dentro continuava respirando. Nos dias seguintes, a cidade mergulhou em rumores. Alguns diziam que o padre adoecera, que ouvira passos sob o altar. Outros afirmavam que as imagens dos santos haviam chorado verniz. Jonas tentava organizar o caos em palavras. Escreveu um artigo para um jornal regional, Os que Voltam, descrevendo a sucessão de fatos, sem citar nomes. O texto viralizou silenciosamente. Recebeu e-mails de pessoas de outras cidades relatando fenômenos semelhantes. Bancos que rangiam sozinhos, velas que reacendiam, nomes reaparecendo em lápides antigas. Mas o que mais o perturbou foi uma mensagem anônima, enviada de um e-mail sem remetente. Eles não sumiram, só mudaram de lado. Anexada à mensagem, uma fotografia da igreja tirada por dentro. Ângulo impossível. Nela, o banco da terceira fileira parecia ocupado por 2 vultos borrados, de mãos dadas. Jonas voltou a procurar o padre. Encontrou-o no fundo da casa paroquial, de batina simples, rosto abatido. "Padre, o senhor viu o que fizeram com a madeira? A data gravada é o dia do desaparecimento." "Eu vi, Jonas, e rezei. Mas há coisas que não se desfazem com oração." "O senhor acredita que eles voltaram?" Ângelo hesitou. "Acredito que nunca foram embora." O silêncio pesou entre eles. O relógio da parede marcava 8h55. Jonas percebeu o detalhe. O padre evitava olhar para o relógio. "O sino toca sozinho às 9, não é?" perguntou. O velho padre assentiu. "Toda semana, desde que reabrimos o templo, mesmo com o mecanismo desligado." No domingo seguinte, Jonas decidiu registrar o fenômeno uma última vez. Levou consigo apenas o gravador, a câmera e uma vela. Às 8h45, estava de volta ao templo, que agora permanecia aberto ao público. A igreja estava vazia, mas o ar pesado, frio como pedra molhada. Acendeu a vela e a colocou sobre o altar. Depois, posicionou a câmera voltada para o banco. 8h59. O sino começou antes da hora. 3 badaladas. Depois o silêncio. Jonas olhou em volta, o ar tremendo. As velas tremularam e o chão vibrou sob seus pés. De repente, o banco deslizou sozinho alguns centímetros. Do verniz subiu um calor seco e o cheiro de madeira queimada preencheu o ambiente. No visor da câmera, 2 figuras materializavam-se devagar, como sombras sendo desenhadas pela luz. Celina e Arlindo Batista. Sentados, mãos entrelaçadas, cabeças baixas em oração. Jonas tentou falar, mas a garganta travou. A mulher ergueu o rosto, o mesmo olhar sereno da fotografia antiga, e disse, sem mover os lábios: "A missa não acabou." A voz não vinha do ar, vinha de dentro da madeira. O repórter deu um passo à frente. "Onde vocês estiveram?" Nenhuma resposta. Só o som do sino, mais lento, mais profundo, ecoando sob o chão. Celina virou o rosto para o altar. Arlindo segurou a chave, a mesma, brilhando na palma da mão.
e a colocou sobre o banco. O calor aumentou. O ar cheirava a ferro. De repente tudo se apagou. Quando acordou, Jonas estava deitado no piso da igreja sozinho. A vela havia derretido até o pires. O relógio marcava 9h10. No banco, nenhuma figura. Mas a chave estava lá, fria agora, coberta por uma fina camada de verniz fresco. Nos dias seguintes, ele tentou reproduzir o vídeo. O arquivo mostrava apenas o início da gravação, o interior vazio da igreja e depois uma sequência de quadros borrados, com manchas luminosas. No último frame, algo quase imperceptível, a sombra de duas mãos unidas. Jonas levou o material a um perito em Belo Horizonte. O homem analisou os dados e balançou a cabeça. Isso aqui não é falha técnica, é sobreposição de tempo. O relógio interno da câmera marca 2 horas diferentes ao mesmo tempo. Como assim? O vídeo foi gravado simultaneamente em 1994 e 2008. Jonas ficou em silêncio. De volta a São João, descobriu que o padre Ângelo havia deixado a cidade. Na mesa da sacristia, apenas um bilhete. Os que não voltam não precisam ser procurados. A fé é a única ponte segura entre os tempos. O templo reabriu com um novo aviso pregado na parede. Não se sente na terceira fileira. Mas a rotina da cidade não resistiu à curiosidade. Na semana seguinte, um turista de Belo Horizonte, ignorando o aviso, sentou-se exatamente ali. Testemunhas afirmaram que ele ficou pálido, imóvel, e começou a rezar baixinho o Salmo 23, o mesmo salmo que Jonas ouvira na gravação. Quando tentaram tirá-lo de lá, o homem desmaiou. No braço dele, uma marca de queimadura fina, em forma de chave. Jonas escreveu sua última reportagem, O Banco dos que Ficam. Não enviou para jornal algum. Guardou numa pasta junto com a chave, o gravador e a foto do casal Batista. A partir daí, passou a viver recluso. Alguns dizem que se mudou para Tiradentes. Outros, que foi visto andando sozinho pelas ruas de São João nas manhãs de domingo, sempre às 9, com um terço na mão e o olhar voltado para a torre da igreja. Em 2011, durante uma nova reforma, trabalhadores encontraram algo sob o piso da terceira fileira. Um pequeno compartimento metálico, selado. Dentro, 2 alianças enferrujadas, um bilhete e uma fotografia. O bilhete dizia: "A missa é eterna. A fé não se encerra, apenas muda de hora. C&A." Na foto, tirada em preto e branco, o interior da igreja vazio. Mas no reflexo do vitral principal, 2 figuras de mãos dadas olhavam para a lente. Desde então, ninguém ousa restaurar o banco novamente. Ele permanece lá, reluzente, mas intocado, ligeiramente recuado, como se tivesse sido empurrado para trás, abrindo espaço. Todo domingo, às 9, o ar naquela fileira esfria. O verniz parece ondular à luz, e quem observa com atenção jura ver 2 vultos sentados, lado a lado, murmurando orações que não pertencem mais a este tempo. E às vezes, se o silêncio da cidade permitir, dá para ouvir o som de uma chave girando lentamente em alguma fechadura que já não existe. E você, se pudesse destrancar o tempo e conversar com quem partiu, teria coragem de girar a chave?